Olá, tudo bem? Você sabe qual é a diferença entre misturas e substâncias? Então nesse podcast eu vou falar para você a diferença, vou dar alguns exemplos, eu tenho certeza que você não vai ter mais dúvidas. Eu sou Elis Broietti, eu sou floral terapeuta reikiana e facilitadora de cursos, mas também eu sou professora de ciências e matemática. E antes de explicar a diferença de misturas e substâncias, eu quero pedir uma coisinha para você. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas e ativa o sininho, assim toda vez que eu colocar mais algum vídeo ou podcast, você vai ficar sabendo. E agora, vamos lá? Qual é a diferença entre misturas e substâncias? Bom, primeiro vamos lá. Mistura, ele também se divide em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E as substâncias, elas podem ser substâncias simples e substâncias compostas. Vamos começar com substâncias? Quando eu tenho uma substância, ela pode ser líquida, sólida ou gasosa. E daí, vamos pegar um exemplo. O2 é formado por dois átomos ou elementos químicos de oxigênio. Então, trata-se de uma substância simples, porque é formada por elementos iguais, né? Dois oxigênio. Agora, se eu tenho H2O, que é formado por dois hidrogênio e um oxigênio, são dois elementos, é o hidrogênio e o oxigênio. Quando uma substância possui duas ou mais elementos, já trata-se de uma substância composta. Então, voltando, substância simples é formada por um único tipo de elemento químico. Substância composta é formada por duas ou mais elementos, né? E misturas. Existem então as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. A mistura homogênea é aquela que, quando você mistura dois elementos, eles se conversam tão bem que você não consegue distinguir um do outro. Assim como quando você pega um copo, coloca água dentro e um pouquinho de açúcar, mistura, forma uma solução onde você não consegue mais observar açúcar, por exemplo, porque ela se dissolveu totalmente na água. Então, eu digo que essa é uma mistura homogênea. Algo diferente acontece se você misturar, por exemplo, água e óleo. Água e óleo não se misturam. Se você fizer isso, então coloca lá. Pega um copo, coloca uma parte com água e uma parte com óleo. Você pode até tentar misturar, vai formar um monte de bolha. Depois de um certo tempo, vai formar duas camadas ou fases. Como o óleo tem uma densidade menor do que a água, ela vai ficar água e sobre a água vai ficar o óleo. Então, duas fases, ou seja, mistura heterogênea. Quer fazer um teste na tua casa? Faz assim: mistura água, óleo e mel. Vai formar, e veja o que vai formar. Será que vai formar duas fases, três fases, ou vai misturar totalmente? Coloca ali nos comentários o que você encontrou dessa mistura. E entendeu agora a diferença entre substância e misturas? Então, substâncias tem a simples e tem a composta. Misturas tem misturas homogêneas e misturas heterogêneas, ok? Esclareceu? Aprendemos? Então, até o próximo podcast. E ó, não esquece de curtir
encaminhar para os amigos, amigas, se inscrever no canal, ativar o sininho e faz o comentário aí. Se você fizer a experiência, comenta também, tá bom? Formou fases, não formou? Quem que você acha que é mais denso, menos denso? Comenta aí para mim, tá bom? Tchau, beijos da Elis.